Olá, sejam bem-vindos ao Ciências Humanas para o Enem. Olá, todo mundo pronto para essa viagem no tempo? E aí, pessoal? Hoje o papo é sobre um tempo, olha, bem antigo. Lá no comecinho de tudo, a gente vai falar da pré-história. Sabe, aquele período gigante antes da escrita? Isso mesmo. É super importante para a gente entender como a humanidade chegou onde chegou, né? E claro, para ajudar a mandar bem no Enem. Mas antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal. Exatamente. Olha, a pré-história, ela cobre milhões de anos, né? Desde os primeiríssimos hominídeos até mais ou menos 3.500 antes da escrita lá na Mesopotâmia. E como não tinha escrita, como é que a gente sabe dessas coisas todas? Boa pergunta. É um trabalho, assim, de detetive. Vem tudo da arqueologia, que estuda o que ficou para trás. Fósseis, ferramentas de pedra, ossos, pinturas em cavernas. A paleontologia e a antropologia também ajudam muito a montar esse quebra-cabeça. Legal. E tudo isso começou lá na África, né? Há uns 7 milhões de anos. Uau! Com os ancestrais que já eram diferentes dos outros primatas. Isso. Temos os Sahelanthropus, o Ororim. Eles já mostravam uma coisa fundamental: o bipedismo. Começar a andar sobre dois pés, sabe? Que demais! Andar em pé. E depois deles? Depois vieram outros, tipo os ardipitecos, e mais pra frente, os australopitecos. A Lucy é a mais famosa deles, né? Viveram ali entre 4 e 1 milhão de anos atrás. A Lucy. Lembro dela. Pois é. O cérebro deles já era um pouquinho maior, eles andavam em grupos, eram nômades, sempre buscando comida, água. E aí que surge o nosso gênero, o Homo habilis. Começa com o Homo habilis, é isso. Uns 2,5 milhões de anos atrás. Exatamente. Homo habilis, o nome já diz, habilidoso. Faz sentido. Ele que começou a fazer as primeiras ferramentas, de pedra lascada. Isso mesmo, foi o pioneiro. Essas ferramentas bem simples feitas batendo uma pedra na outra. E aí começa o Paleolítico, a idade da pedra lascada. Ah, Paleolítico. O período mais longo da pré-história, né? Disparado o mais longo. O Habilis usava essas ferramentas para cortar carne, quebrar ossos, viviam da caça, da coleta e se aproveitavam de carcaças deixadas por outros animais também. E depois do habilis? Aí vem o Homo erectus, por volta de 2 milhões de anos atrás. Um salto importante. Cérebro maior, corpo mais robusto e, olha só, foi o primeiro a dominar o fogo. O fogo. Que descoberta incrível deve ter sido. Revolucionário. Para cozinhar, se aquecer do frio, espantar animais perigosos à noite. E tem mais. O Erectus foi o primeiro a sair da África. Se espalhou pela Ásia, pela Europa, um grande explorador. Então, esse paleolítico todo, pedra lascada, porque as ferramentas eram, assim, mais brutas, né? Batidas. Isso, eram lascadas, mas com o tempo foram melhorando, tá? Surgiram os bifaces, que são tipo umas facas de mão mais elaboradas, raspadores. E o pessoal era nômade o tempo todo, caçando, coletando. Basicamente, sim. Viviam em pequenos grupos, seguindo os animais, as estações das plantas. A vida era muito ligada à natureza. E nesse período apareceram outros tipos de humanos também, certo? Sim, na Europa e na Ásia surgiram os neandertais. E na África, a nossa espécie, o Homo sapiens, mais ou menos uns 200 mil anos atrás. E a gente conviveu com os neandertais. Convivemos por milhares de anos. Inclusive, a genética hoje mostra que houve cruzamentos entre sapiens e neandertais. Interessante, né? Embora pareça que os filhos homens desses cruzamentos não eram férteis. Que doido! E a arte? Aquelas pinturas nas cavernas, tipo Altamira, Lascaux, são dessa época. São sim, principalmente do Paleolítico Superior, a partir de uns 35 mil anos atrás, é a chamada arte rupestre. Lindas demais. O que será que eles queriam dizer com aquilo? É um grande debate. Provavelmente tinha a ver com rituais, talvez magia para ajudar na caça, contar histórias, expressar a visão de mundo deles. É difícil ter certeza, mas era claramente uma forma de comunicação e expressão muito forte. E tinha também umas estatuetas pequenas, né? As Vênus. Isso, como a Vênus de Willendorf.
Geralmente são figuras femininas com formas bem volumosas, talvez ligadas a cultos de fertilidade, a ideia de abundância, mostra uma preocupação com a continuidade da vida. Uau! Depois desse tempão todo de paleolítico, veio o quê? Vem um período de transição mais curtinho, o Mesolítico, ali entre uns 10.000 e 8.000 a.C., mais ou menos. Transição para quê? O que mudou? O clima mudou bastante com o fim da última era glacial. As geleiras derreteram, o nível do mar subiu, surgiram mais florestas, os grandes animais da era do gelo sumiram em muitos lugares. Ah, então tiveram que se adaptar de novo. Exatamente. Os grupos humanos criaram ferramentas menores, mais especializadas, os chamados micrólitos, para caçar animais menores, pescar. Começaram a explorar mais os recursos dos rios, lagos, do mar. Foi uma adaptação a esse novo mundo pós-glacial. Entendi. E depois dessa adaptação, chegamos onde? Chegamos ao Neolítico, a idade da pedra polida. Começa por volta de 8.000 a.C. Pedra polida. Ah, então as ferramentas ficaram mais caprichadas. Isso, eram mais bem acabadas, polidas por atrito, mais eficientes. Mas a grande mudança do Neolítico não foi só a ferramenta, foi a chamada Revolução Agrícola. Revolução agrícola. O que foi isso exatamente? Parece importante. E foi. Foi uma das maiores transformações da história humana. Basicamente, os humanos aprenderam a cultivar plantas, a plantar trigo, cevada, arroz, dependendo da região, e também a domesticar animais, ovelhas, cabras, bois, porcos. Nossa, então eles começaram a produzir a própria comida. Exatamente. Em vez de só caçar e coletar o que a natureza oferecia, eles passaram a controlar a produção de alimentos. E isso mudou tudo, imagino. Não precisavam mais ficar se mudando o tempo todo atrás de comida. É a consequência mais direta. Se você planta, você precisa ficar perto da sua plantação para cuidar dela, para colher. Isso levou à sedentarização. As pessoas começaram a se fixar em um lugar. Ah, então surgiram as primeiras vilas, as aldeias fixas. Isso mesmo. Com comida mais garantida, a população começou a aumentar. E aí veio a necessidade de guardar os grãos. Cerâmica, para fazer potes. Perfeito. Desenvolveram a cerâmica e também a tecelagem para fazer roupas com fibras vegetais ou lã dos animais domesticados. A vida ficou mais complexa. Começou a ter mais gente junta, né? Sim, e com mais gente e tarefas diferentes, cuidar da lavoura, dos animais, fazer potes, tecer, começou a surgir uma divisão do trabalho mais clara. E com o tempo, líderes, talvez sacerdotes, a sociedade foi se organizando de um jeito novo. E tinha comida sobrando às vezes. Sim, o excedente. Isso permitiu que algumas pessoas se dedicassem a outras coisas além de produzir comida. E também possibilitou as trocas, o início do comércio entre as aldeias. Que incrível essa mudança toda. E aquelas construções gigantes de pedra, tipo Stonehenge, são do Neolítico? São sim. Stonehenge, na Inglaterra, é um exemplo famoso dessas construções megalíticas. Mostram uma capacidade de organização social e trabalho coletivo impressionante para a época. Provavelmente tinham funções religiosas ou astronômicas. Entendi. Depois da pedra polida, qual o próximo passo? O próximo passo foi o domínio dos metais. Aí entramos na Idade dos Metais, a última fase da pré-história. Metais. Começou com qual? Primeiro foi o cobre, por volta de 5.000 a.C. Descobriram que podiam aquecer certas pedras e extrair esse metal. Depois aprenderam a misturar cobre com estanho e criaram o bronze. Ah, o bronze. Mais resistente que o cobre puro, né? Bem mais. Permitiu fazer ferramentas, armas, utensílios muito melhores. E por último, veio o ferro, que é ainda mais resistente e abundante, mas mais difícil de trabalhar. E essa tecnologia dos metais deve ter mudado as guerras, a agricultura, tudo de novo. Com certeza. Armas melhores, ferramentas agrícolas mais eficientes. A metalurgia foi um motor de desenvolvimento e também de conflitos. E essa tecnologia marca a transição final para a história antiga, quando surge a escrita, lá na Mesopotâmia, no Egito. Faz sentido. A escrita marca o fim da pré-história, né? Exato. É a divisão tradicional. E aqui no Brasil, como foi essa história toda por aqui? A gente também teve nossa pré-história, claro. Com certeza. E riquíssima. Temos achados muito importantes.
Um deles é o fóssil da Luzia, encontrado lá em Lagoa Santa, Minas Gerais. Luzia, eu ouvi falar. Ela é bem antiga, né? Muito antiga. Tem cerca de 12 mil anos. É um dos fósseis humanos mais antigos de todas as Américas. Mostra que já tinha gente por aqui há muito tempo. Grupos de caçadores e coletores. Que legal. E as pinturas lá da Serra da Capivara, no Piauí, são famosas mundialmente. São espetaculares. Patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. Milhares de pinturas mostrando cenas do dia a dia, rituais, danças, caçadas, os animais da época. É uma janela incrível para a vida desses povos antigos aqui no Brasil. E tem também os sambaquis, né? Aqueles montes de conchas que acham no litoral. E isso principalmente no litoral sul e sudeste. São enormes montes formados por conchas, restos de peixes, ossos humanos, ferramentas. Eram locais de moradia e cemitério de povos que viviam da pesca e da coleta de moluscos há milhares de anos. Nossa, quanta coisa! Então a pré-história no Brasil também foi bem diversa. Muito diversa, com adaptações diferentes em cada região. É um campo de estudo fascinante e que ainda tem muito a revelar. Ufa, que viagem longa a gente fez hoje, hein? Recapitulando para o pessoal não esquecer. A gente viu a jornada da evolução humana desde a África com o bipedismo. Passamos pelo Paleolítico, o tempão da pedra lascada, com o domínio do fogo, as ferramentas, a arte nas cavernas. Aí teve a transição do Mesonítico, com as mudanças no clima. Depois a grande virada do Neolítico, a revolução agrícola, o pessoal virando sedentário, as primeiras aldeias. E fechamos com a Idade dos Metais, com o cobre, bronze e ferro mudando tudo de novo. E ainda demos uma olhada rápida na nossa pré-história aqui no Brasil, com Luzia, Serra da Capivara, os sambaquis. Exato. O mais importante é perceber, eu acho, como todo esse desenvolvimento, sabe, tecnológico, social, cultural, mesmo antes da escrita, foi construindo a base. A base para tudo que veio depois, para as primeiras civilizações, para o mundo que a gente vive hoje. Total. Cada passo foi preparando o próximo, né? Isso, nada surgiu do nada. Foi um processo longo de milhões de anos de adaptação e inovação. É isso aí, pessoal. Esperamos que essa nossa conversa tenha ajudado a clarear as ideias sobre a pré-história e que dê aquela força nos estudos para o Enem. Com certeza. Não deixem de seguir o Ciências Humanas para o Enem aí na sua plataforma de áudio preferida, hein? E se curtiram, compartilhem com os amigos, com a galera que também está nessa maratona de estudos. Isso aí. Bons estudos e até a próxima. Até mais.